Olá. Em tempos de dinheiro de plástico, em que tudo se paga com cartão, seja de débito ou crédito, você se lembra da primeira vez que usou dinheiro de verdade para comprar alguma coisa? Se essa experiência de compra aconteceu na infância ou na adolescência, é possível que o valor tenha sido ganho de mesada. A mesada é um instrumento usado por muitas famílias como um caminho para a educação financeira dos filhos, para que eles tenham certa autonomia para adquirir algo que queiram. E este é o tema do programa Assembleia Debate de hoje com os nossos convidados. O educador financeiro Roger Milan, a psicopedagoga Elizabeth Duarte e a auxiliar administrativo Rita Rezende. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Assembleia Debate. Roger, eu destaquei aqui na abertura o significado de mesada. Mas para entender o que é verdadeiramente a mesada, é preciso entender primeiro o que é o dinheiro. Com certeza, né? Tudo começa com os pais. Se os pais têm um caminho, que foram educados financeiramente, dão um exemplo para o filho, o início de tudo está aí. Então, não adianta nada querer implantar um sistema de mesada se os próprios pais não têm um exemplo, não têm a vida educada financeiramente, o controle do dinheiro. Então, esse é o início para depois seguir em frente aí para implantar um sistema saudável de mesada. E, pelo que você observa hoje dos pais, eles têm a educação financeira necessária para conseguir assumir essa condição de oferecer a mesada para os filhos? Tristemente, os números mostram, né, 60% da nossa população se encontra numa situação de endividados e 80% não tem o controle da sua situação financeira. Então é uma minoria de pais ainda que tem realmente, que são educados financeiramente, que têm o controle do dinheiro e que tem esse discernimento para iniciar um processo de mostrar para a criança a importância do dinheiro, né? Coisa que pode ser começada, muita gente assusta às vezes, mas já pode ser iniciada a partir dos 3 anos de idade, de forma lúdica. Os pais já podem iniciar um processo de mostrar a importância do dinheiro, a relação que ele tem com a vida, tudo se inicia aí. E aí mais para frente, a partir dos 7, 8 anos de idade, aí sim iniciar o processo de semanada ou mesada, né, que as pessoas falam. Beth, como ensinar para as crianças o significado e a importância do dinheiro? Você é coordenadora pedagógica de uma escola, a escola tem essa função? Vejo sim a função da escola e da família unidos nesse processo de educação financeira. Por parte da família, tudo isso que o Roger falou, então essa questão de vivenciar esse ir e vir de dinheiro que precisamos todos usar no dia a dia. E na escola vejo o conceito que é um pouco o que você perguntou, precisa saber do valor do dinheiro para ter essa organização financeira? Sim. Então, a escola tem esse papel. Lá no colégio, Nossa Senhora do Morumbi, a gente tem um projeto previsto para a idade de 7, 8 anos, onde as crianças fazem um trabalho junto ao grupo de começar a entender quanto é que vale esse dinheiro. Então, com situações reais, as crianças vão até a cantina, fazem compras junto com a professora, porque é uma situação que eles vivem real. Isso tem muito mais significado do que eu só colocar a situação no imaginário dentro do ambiente da escola. Então, eles passam por esse processo e o que a gente vê é que eles também têm, dentro da escola, saber o que é R$1, o quanto vale R$10, que eles ainda não têm isso, né? Então, é esse o papel da escola também, de trazer matematicamente qual é o valor do sistema monetário na nossa sociedade. Você destacou que esse trabalho lá é voltado para as crianças de 7, 8 anos. E o Roger chamou a atenção de que a partir dos 3 anos de idade você já pode, de forma lúdica, começar um trabalho com a criança. Por que aos 7, 8 anos? O que eu tenho, assim, uma formalização de um trabalho aos 7, 8 anos. É quando a gente, de fato, vai fazer essa compra real, essa situação real, usando o dinheiro. A familiarização com o dinheiro é que começa bem antes. Nós estamos até em situações semelhantes, ela está no caminho certo, porque
aos 3 anos é o início, é só uma maneira muito lúdica mesmo, né? Uma maneira brincando, com livros descontraídos, né? Mas esse discernimento de lidar com o dinheiro da forma que ela está implantando lá, está no caminho certíssimo. De 7 a 8 anos é que se inicia, como é também a mesada. É um processo Os menores, o que a gente faz e proporciona de situação monetária são os cantos de faz de conta. E um dos cantos tem a ver com supermercado. Então, o que a gente disponibiliza? Embalagens, criando um cenário de compra para os pequenos e com dinheiro fictício. Então, eles ainda não sabem o valor, mas eles vivenciam isso dos pais. Ou o cartão ou o dinheiro, eles sabem que algo tem que ser dado para eu conseguir o que eu desejo. Seja uma comida, seja um brinquedo, enfim. Então, vivenciar, ter acesso a esse universo é importante, mas formalizar, aí a gente tem essa opinião em comum mesmo dos 7, 8 anos. E é importante também, Mauro, a gente sempre destacar que a essência da educação financeira está no comportamento humano. Tudo começa no comportamento, nos hábitos. Então, por isso que a gente já afirma que existem métodos que uma criança, a partir dos 3 anos, ela já pode aprender a forma, através do comportamento, dos hábitos, a lidar com o dinheiro, de uma maneira não forçada, de uma maneira lúdica, como eu já falei, né? E aí, quando o tempo vai se avançando, e nós vamos falar daqui a pouco da mesada, vocês vão perceber que tudo, a base, a essência, é a parte comportamental. Os números, eles vão aprender, e vão aprender na escola, né? Mas antes de tudo isso, a base é o comportamento, são os hábitos, né? E é importante que a gente sempre deixe isso muito claro, que a gente tenha esse discernimento da importância do comportamento humano para que a gente prospere na vida financeira. Bem, vamos falar agora da mesada. A Rita tem a experiência pessoal dela, da família dela, em relação ao filho de 8 anos. Você chegou a dar mesada para ele e desistiu? O que foi que aconteceu? Desisti. Na verdade, como ele disse, eu dava semanada. Eu decidi, falei, vou implementar uma semanada, né? Estipulei um valor e dá, mas não funcionou muito, porque assim, ele gastava todo o dinheiro, ele pegava o dinheiro, levava para a escola. Na escola dele, além da cantina, tem um tipo de uma lojinha. Então, ele ia lá, ele comprava tudo que ele já tinha, lápis, caderninho. Chegava e falava, mas para que você gastou tudo? Não, então, ele gastava o dinheiro, assim, em 2 dias ele já não tinha mais o dinheiro, né? Aí eu falei, não, peraí, não está dando certo dessa forma, então vamos mudar um pouquinho aqui, não sei se... Eu falei, será que eu estou no momento certo? Eu atropelei? Será que eu estou fazendo da maneira certa, da maneira errada? Aí eu falei, não, agora vamos fazer assim. A hora que houver a necessidade de algo, vou verificar e vou pegar o dinheiro e comprar na hora. Porque dar na mãozinha dele não funciona. Ele gastava e gastava pedia mais. Precisava de outras coisas, aí eu tinha que pagar o que era necessário, porque ele tinha gastado tudo com, assim, bobagens, né? Coisas que ele já tinha que não havia necessidade de comprar. Né? Aí eu falei, acho que ele não está sabendo ainda administrar essa questão de ter o dinheiro na mão, né? E aí eu cortei. Era uma semanada, você dava o dinheiro semanal. Isso. Uhum. Já no segundo dia ele já não tinha mais dinheiro? Então. Não. Roger, ela ficou cheia de dúvidas, ela pensou, será que ela fez errado, ela começou no momento errado, o que faltou aí, por que não deu certo? Vamos pegar lá do início que eu falei. Primeiro, os pais têm que dar o exemplo. Então, se o pai ou a mãe ou os dois, de alguma forma, tiveram uma educação financeira, têm essa habilidade de administrar o dinheiro, né? O primeiro passo que eles têm que fazer, antes de dar uma mesada, é chamar o filho para conversar sobre a mesada. Para conversar sobre a mesada. Pai e mãe, ou só o pai ou só a mãe, quem vai administrar isso? Isso é muito particular. Se for possível os dois, melhor. Mas isso é muito particular. Cada família é um caso. Às vezes a família prefere o pai ou só a mãe. Mas, no mínimo, o pai ou a mãe, né? Então, chamar a criança para conversar. E muitos pais, não sei se é o caso da Rita, simplesmente estipulam um valor. Eu vou dar uma mesada de tantos reais para o meu filho, né? E de acordo até com a nossa metodologia de ensino, que hoje nós estamos cada vez mais aí nas escolas, né, com as criancinhas de 3 anos para cima aprendendo, o primeiro passo, na verdade, é fazer um diagnóstico, descobrir quanto que vai ser esse valor. E para isso, a gente sugere que faça durante um mês esse diagnóstico anotando tudo que a criança gasta,
É até mais interessante, no caso, fazer um processo de mesada, a semanada, de repente, num processo futuro, quando você tem um controle melhor. E aí, nesse faz um mês de diagnóstico, anota tudo. E aí você vai descobrir um valor. Não sei se a Rita chegou a fazer isso. Não. Aí os pais descobrem um valor. Vamos supor que os pais fizeram esse diagnóstico e descobriram um valor de R$ 200. Eu fiz um diagnóstico, meu filho compra salgadinho na cantina, compra bala, R$ 200. Descobriu esse valor. Então eu vou pegar esse valor e vou dar para o meu filho gastar mensalmente. Nós sugerimos diferente. Nós educadores financeiros, através da nossa metodologia, que você já chame o seu filho para conversar e mostre para ele que 50% desse valor é para ele realizar os seus sonhos, seus desejos. Que criança que não quer comprar um brinquedo, que criança que não quer comprar uma bicicleta ou um outro tipo de desejo e sonho. E aí, nós dividimos esses sonhos em 3 tipos de sonhos. Sonho de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, olha você educando o seu filho já. Você já está, de certa forma, ensinando o seu filho a se organizar e educando ele financeiramente. O sonho de curto prazo, até 3 meses a gente estipula. Um sonho de médio prazo, até 6 meses para realizar. E um sonho de longo prazo, até 1 ano. Isso para a criança, né? Então, se ela tem uma mesada de R$ 200, 50% é para os sonhos, e ela quer comprar uma bicicleta, uma bicicletinha que custe R$ 150, por exemplo, se ela conseguir guardar R$ 15 durante 10 meses, aí num sonho próximo de longo prazo, ela consegue ter esse dinheiro. Então, é essa maneira simplória, mas uma maneira no caminho correto, para ensinar o valor do dinheiro para ela, para os sonhos. Uma vez que ela tem essa importância dos sonhos, automaticamente ela vai parando de gastar compulsivamente com outras coisas que ela nem queria gastar. Seguramente não é culpa da Rita, nem do marido, Não. enfim. Esse tipo de informação é importante e as famílias não têm, né? E por isso que é muito importante a busca, né? Hoje a gente tem um trabalho muito forte nas escolas e está acontecendo até das crianças levarem a educação financeira para os pais, né? Então essa busca pela educação financeira é muito importante. Então os pais que entendem que não têm ainda educação financeira, que busquem uma orientação, um curso de educação financeira, que é um caminho. Como é que você estipulou, Rita, o valor? Você tomou por base, por exemplo, a mesada de algum amigo do seu filho na escola? Na Como é que você verdade, trabalhou isso? Eu não fiz nada do que o Roger falou. Eu imaginei, falei, não sei, para a idade dele, falei R$ 20, né? Acho que é um valor que para comprar alguma coisinha, porque na verdade agora o Roger falando até a gente começa a se atentar, né? Aí você falou, acho que você começa a se analisar, fala não, realmente, acho que eu é que falhei, porque assim, você dá o dinheiro, mas ao mesmo tempo algumas coisas você acaba comprando. Eu não sei se isso também atrapalha, porque aí ele não consegue realmente, dentro daquele valor, falar, não, eu tenho esse valor, mas a minha mãe vai comprar por fora isso, aquilo e aquilo, então acho que na cabecinha dele, eu não sei se atrapalha. Beth, o que a mesada deve e não deve comprar? A mesada serve para quê? Eu vejo assim, a mesada é um dos caminhos para a educação financeira dessa organização de dinheiro que é construído e que na nossa geração não se construiu isso com a gente. Então, assim, eu vejo 2 questões. A primeira, a mesada é um caminho que é viável. Receita não há para nenhuma família, né? Todo pai e mãe tem feeling com seu filho e sabe o que fazer com ele. É só acreditar que tem o feeling. Então, assim, o que eu vejo? Existem gastos com os nossos filhos que são prioridades e eu não posso computar na mesada. Por exemplo, uma roupa. É prioridade, eu tenho que suprir isso. Um livro que a escola pediu, eu tenho que comprar. A mesada, eu acho que quando se pensar na mesada, e aí esse combinado é o que vai fazer a diferença com a criança, porque se você só entrega o dinheiro e ela recebe o dinheiro, ela não sabe o que fazer, de fato, com aquilo. Então, os combinados, eles têm um papel fundamental para que ela dê certo, né? Então, você vai gastar não com uma roupa, porque isso eu e seu pai vamos suprir, mas você vai gastar com o seu lanche na cantina, que às vezes não vai dar para ser todo dia, esse limite precisa ser posto. Senão ele vai achar que é assim, eu tenho dinheiro, eu posso comprar tudo, porque ele não sabe se organizar, né? Por exemplo, nesse trabalho que se faz na escola, a gente determina 1 vez por semana, porque é nosso papel também, eu não vou determinar
para os meus alunos que eles comprem o lanche da cantina todos os dias, até porque é uma opção das famílias. Então, é uma vez por semana. Há que se ter um limite com as crianças e os combinados têm que estar claros e combinados, senão eles não sabem o que fazer. Talvez foi isso que aconteceu. Este é o programa Assembleia Debate, aqui na TV Alesp. Hoje nós estamos falando sobre mesada e educação financeira. Vamos para o intervalo, voltamos em seguida. A TV Alesp repercute a morte do ex-governador de Pernambuco e candidato à presidência da República pelo PSB, Eduardo Campos. Em nota, a deputada Beth Saão, do PT, diz: quero lamentar profundamente a morte do ex-governador de Pernambuco e candidato a presidente pelo PSB, Eduardo Campos, em acidente trágico que ceifou também as vidas de assessores que viajavam na mesma aeronave. Campos era um homem de caráter, honesto e comprometido com as causas sociais. Promoveu uma verdadeira revolução econômica e social em Pernambuco, estado que nos últimos anos passou a ser reconhecido pelo crescimento econômico acelerado e pelo aumento expressivo da distribuição de renda. Independentemente das questões partidárias e ideológicas, sei que ele foi um homem comprometido com o Brasil. A todos os companheiros de seu partido, o PSB, deixo aqui meus mais sinceros e profundos sentimentos. Estendo meus pêsames às famílias de todas as vítimas envolvidas nesta tragédia. Que Deus lhes dê conforto neste momento de dor. Ana Kaline, TV Alesp. O consumo pessoal de água no Brasil fica próximo do dobro recomendado pela ONU. Algumas atitudes simples podem ajudar a reduzir o consumo. Evite banhos longos, feche a torneira enquanto escova os dentes e não jogue lixo no vaso sanitário. Na cozinha, enxague de uma só vez pratos e panelas. Para lavar o carro ou a calçada, não utilize mangueira. Usar um pano e baldes com água pode reduzir bastante o desperdício nestes casos. E procure usar a máquina de lavar roupas no máximo 3 vezes por semana. Desperdiçar água é jogar fora um precioso recurso natural e também um gasto desnecessário nas contas da casa. Essa é uma campanha da TV Alesp a serviço do cidadão. A TV Assembleia repercute a morte do ex-governador de Pernambuco e candidato à presidência da República pelo PSB, Eduardo Campos. O líder do PV aqui na Assembleia Paulista, deputado Beto Trícoli, diz em nota: é com grande pesar e consternação que lamentamos o falecimento de Eduardo Campos, um cidadão raro, defensor da democracia e do desenvolvimento sustentável. Lamento igualmente o falecimento dos assessores e tripulantes. Essa perda é muito triste para o país. Eduardo Campos era uma liderança muito jovem e muito importante para o Brasil. À família de Eduardo Campos e das vítimas, nossas condolências e que Deus conforte o coração de todos. Ana Kaline, TV Alesp. De volta com o programa Assembleia Debate, o nosso tema hoje, mesada e educação financeira. E, Roger, como é que a gente ensina para a criança essa importância do gasto gradativo,
separar uma parte para poupança, o gradativo que não aconteceu com o filho da Rita. Ele pegava o dinheiro, ia lá e gastava. Então, uma metodologia muito simples. Vocês viram que eu falei aqui de diagnosticar, é um tipo de planejamento, de organização para descobrir o que está acontecendo de verdade, né? Então, como a gente faz com o adulto, tem que fazer isso, a criança também. Descobrir os valores, né? E a partir desse momento, ela já vai tomando uma certa responsabilidade, você vai ensinando uma certa responsabilidade que ela vai ter com o dinheiro. E depois disso, ensinar a grande importância do sonho. Afinal, a gente vem aqui para esse mundo para realizar sonhos, né? E a criança também tem muitos sonhos. E é importante ter esse discernimento. E aí, consequentemente, ela vai aprendendo o valor desse dinheiro, ela vai conhecer o que acontece e ela vai priorizar sonhos. A partir do momento que ela prioriza sonhos, vai adquirindo essa responsabilidade, ela começa a perceber nos pequenos atos, às vezes com pequenos gastos, e nós temos vários casos já em escolas que nós atuamos de crianças que evitaram certos gastos supérfluos para direcionar para os seus sonhos. Então isso é muito bonito, isso aí, ver essa realidade é muito bonito. E ela aprende tudo isso e o valor maior de poupar o dinheiro, ela começa a poupar. E aí é onde que entram até os cofrinhos lúdicos que as escolas têm, não sei se na escola da Elizabeth tem, e os cofrinhos que tem pais que usam em casa, né? Então o cofrinho é uma coisa bastante antiga, ele é importante. Você guarda nele moedas ou você guarda moeda e sonho? Então, eu não sei se vocês perceberam, desde quando eu comecei a falar, existem duas maneiras na vida de a gente tentar conseguir alguma coisa. Por exemplo, tem muita gente que sonha, só que só sonha, e muitas dessas pessoas não realizam. Mas tem pouca gente que sonha de maneira organizada. Ela define o sonho, ela prioriza, ela descobre quanto custa o sonho e ela dá um prazo para realizar esse sonho. É exatamente o que a gente vai fazer com a criança. E o cofrinho é o melhor caminho. E a sugestão nossa é que tenha 3 tipos de cofrinho. O cofrinho, até se puder ser um menorzinho, né, para o sonho de curto prazo. Um cofrinho médio para ser o sonho de médio prazo, perdão. E um cofrinho maior para ser o sonho de longo prazo. E aí ela vai poupando o dinheirinho, ela pode até escrever ou fazer um desenho e colocar também lá, para ela atingir esse objetivo que é realizar esse sonho. Rita, o seu filho passou pela fase do cofrinho? Como é que foi isso? Eu tirei a semanada e tem um cofrinho. Agora tem um cofrinho, eu até estava comentando com o Roger que eu falei, agora a gente põe lá no cofrinho, coloca às vezes notas pequenas, as moedinhas, às vezes ele fala, quero um álbum da Copa. As figurinhas, eu falei, vamos usar o cofrinho. Agora eu já não tenho mais dinheiro, vamos no cofrinho ver quanto tem lá. E aí ele pega do cofrinho. Mas aí é um único cofrinho, né? Não tem essa questão. O que acontece? Não tem o curto, médio e longo prazo. O que acontece? Porque esses 3 tipos, eles criam um compromisso maior. O que acontece muito, infelizmente? Os pais têm um cofrinho para o filho, só quem acaba usando esse cofrinho não é o filho. O pai vai lá, quebra, se for aquele antigo, vai lá, abre, não vai ter jeito, vou ter que mexer no cofrinho do meu filho, do cofrinho para pegar o dinheirinho para salvar um leite ali. Então, criando essa metodologia dos 3 tipos de sonho, o cofrinho pequeno para o sonho de curto prazo, que é um sonho que pode ser realizado até em 3 meses, o cofrinho médio, que é para um sonho de médio prazo até 6 meses, e o cofrinho já maior, que é para o sonho de longo prazo, cria-se um compromisso. O pai já não vai, ele vai enxergar diferente aquilo. Ele vai ter um respeito maior por aquela situação. Ô Rita, você acha que sua família é controlada financeiramente ou não? Meu marido é controlado, eu sou descontrolada. Eu até queria perguntar para o Roger, aproveitando os cofrinhos, o dinheiro que a gente coloca nesses cofrinhos é o da mesada e ele vai dividir ou é o dinheirinho como a gente coloca nos cofrinhos normais? A gente vai lá e vai pôr nas moedinhas. Não é o da mesada. Da mesada é outra coisa. Tá. Esse é o dinheiro que ele vai poupar para realizar os sonhos dele. Agora, a mesada, lembra que eu falei? Não é todo o dinheiro da mesada. Sim. Agora, os 50% que eu falei, sim. Ele vai dividir. Isso, 50%. Se aquela mesada é R$200, 50% são R$100. Esse dinheiro você pode distribuir nos cofrinhos, porque esse dinheiro ele vai ser direcionado para os sonhos. Tá, entendi. Ô Beth, a Rita falou que o marido é controlado e ela não. Em que medida esse descontrole do marido pode ter influenciado no filho? Acho que o descontrole é dela. O descontrole dela, desculpa. Tem influenciado no filho
de sair gastando todo o dinheiro que ele recebia da mesada? Como é que isso Acho que- é captado dentro de casa? Penso que assim, todos nós que estamos na vida das crianças de qualquer idade somos referência para ela. Então, os pais, os avós, os tios, não é só o pai, a mãe e a criança, os professores, as pessoas que ela convive. Acho que assim, não dá para se culpar porque nós não tivemos, a nossa geração não teve essa educação financeira. Mas um grande passo é tentar olhar a situação de fora. Bom, eu não sou controlada financeiramente, mas é isso que eu quero que meu filho se torne. Então eu vou olhar essa situação para tentar ajudar. Do cofre, da questão de guardar o dinheiro no cofre, eu acho que para as crianças, e que a gente falou cofre, mas pode ser uma caixinha, pode ser embaixo de uma caixa do armário, não importa, mas ele traz algo de concreto de aquele dinheiro eu não posso mexer porque eu estou reservando para algo. E toda essa questão da responsabilidade, da organização, que isso tem que ter. São posturas que são internas e elas são construídas. Não é só a educação financeira que vai construir isso, mas é esse processo em torno da criança. Então, o meu filho que guarda o brinquedo na hora que brinca, é uma organização. E isso vai ajudar depois no processo da organização financeira, quando adulto. Esse retrato da Rita é o que mais acontece? Marido controlado e mulher não, ou o contrário? Não acho que tem E o que é o ideal? Os dois serem econômicos ou o fato também de um ser equilibrado e o outro não, seria até melhor? Eu não acho que tem uma relação de sempre a mulher ou o homem mais controlado ou vice-versa. Eu acho que esse processo de educação financeira, ela pode ser construída em qualquer idade. Então, se eu estou com um marido que tem esse controle e essa organização, eu aprendo com ele, né? Então, acho que não tem muito essa relação. O que seria melhor? As famílias se constituem, né? E a gente tem que ter repertório para lidar como nossa família é organizada, mas a gente pode aprender. Enfim. E o descontrole financeiro dela teria a ver, por exemplo, com o fato de ela não ter entendido, ainda quando criança, o significado do dinheiro? Não, acho que não. Acho que quando a gente não tem esse controle financeiro, não é na consciência. Se a gente tivesse na consciência, a gente parava de gastar. Porque não é bom gastar tudo, né? A gente não quer fazer isso. Mas é que não está no âmbito da consciência. Então, a gente, porque não teve o aprendizado e o processo de construir isso, né? E não vejo também que o teu filho está influenciado por você não ter esse controle, porque ele só tem 7, 8 anos. E se você tentou fazer a mesada, você está olhando para essa situação e está tentando fazer diferente com ele do que não fizeram conosco. O que você acha desse aspecto, desse ponto, Roger? O adulto descontrolado financeiramente não aprendeu o significado do dinheiro lá atrás? São processos, né? Nós vivemos num país que tem um histórico. Eu, em minhas palestras, minhas aulas, eu até gosto de fazer essa pesquisa, né? Levanta a mão quem teve educação financeira em casa. 1 ou 2 levantam a mão no máximo, uma turma de 500, de 1.000, é impressionante. E, então, uma coisa é essa, ter tido educação financeira em casa. Aí eu faço outra pergunta, quem aqui teve, né, da nossa geração para baixo, aí, para trás, quem teve educação financeira na escola? Raramente alguém levanta a mão. Então, é um histórico. E aí é óbvio, é um processo. Se eu tive educação financeira em casa e se eu tive educação financeira na escola, é até óbvio que eu vou ser muito melhor educado financeiramente no meu futuro, para o meu futuro, né? Então, tem casos de pessoas que foram educadas financeiramente em casa, não tiveram na escola e conseguiram levar adiante. Então, no meu ponto de vista, como educador financeiro, eu acredito que se você tem educação financeira em casa, é o diferencial para o seu futuro, para o futuro de sua família, dos seus filhos, começando em casa. E nós estamos nas escolas, é interessante, porque nós estamos levando para as casas, né? As crianças, estão acontecendo das crianças, os pequeninos, levando educação financeira para casa. Então, eu acredito que seja um ponto muito importante, sim, quanto mais cedo tiver educação financeira, melhor. É a criação da cultura na escola, porque é fato, pelo que a gente está discutindo aqui, que não existe, não é cultura brasileira a educação financeira dentro de casa. Não é, são raros os casos, né? Quem estiver assistindo, eu sei que tem gente que teve, então, por favor, essas pessoas são pessoas que, na estatística, são uma pequena minoria, mas o histórico de nosso país é que as pessoas não tiveram educação financeira em casa e nem na escola.
E nós vivemos num momento agora que as coisas estão mudando, porque nós estamos levando a educação financeira para as escolas. E aí está fazendo um caminho talvez até inverso. As escolas estão levando, através de seus pequeninos alunos, para as casas, para os pais, para os familiares, para os vizinhos. Nós temos casos até de vizinhos que foram contagiados aí pela educação financeira. Existia um jogo, talvez exista ainda, que é o banco imobiliário, né? Esse tipo de brincadeira é interessante para o entendimento do significado do dinheiro? Até porque parte de um universo lúdico e de fantasia da criança, porque ela não tem, no jogo banco imobiliário, esse que você está falando, você compra imóveis, que faz parte do universo adulto. E toda criança quer chegar no universo adulto. Ela quer, então é comum você ver a criança pegando o telefone, alô, pequenininha, alô, estou trabalhando, porque ela quer chegar nesse mundo. O jogo, ele traz um pouco essa vivência, porque ele tem que economizar e ele tem que se organizar no jogo, primeiro, para ver se aquele imóvel vale a pena comprar naquela hora do jogo, porque ele se transforma ali como estratégia de jogo. Então, eu acho que tudo o que vier, pensando da outra fala, dos pequenos brincando de supermercado, os maiores com banco imobiliário, entramesado ou uma outra forma que essa família encontrar para mostrar para os filhos que precisa se organizar e não só com dinheiro, na vida da gente, né? E o dinheiro é uma das coisas que a gente precisa se organizar. Então, eu acho que é bem-vindo, sim, sempre. Ô Rita, como é que chama o seu filho? Miguel. Miguel. Você contou a história dos 3 porquinhos para ele? Ele conhece a história. Conhece. Roger, essa história dos 3 porquinhos já foi contada de diversas maneiras. Os porquinhos, em algum momento, gastam o dinheiro do aluguel, ou quando eles saíram de casa para construir as casas deles, eles levaram algum dinheiro, não tinham tudo, precisaram trabalhar para ganhar. E esse tipo de universo, nessa literatura infantil, enfim, também ajuda, dessa forma lúdica, a criança menor, aí no caso, né, entender o significado do dinheiro. Totalmente, Mauro. Inclusive, nós temos um livro nosso, da nossa coleção de livros, que chama Os 3 Porquinhos e a Formigarra, baseado na história real, né, transformado para a educação financeira. E, nossa, você citou aí um belo exemplo. Posso te dizer aí que ele é o início da história com os pequeninos aí, para eles entenderem a relação e a importância do dinheiro. Muito bom. E como é que isso é levado para a escola, dentro do projeto? Nós temos todo um programa, né? Como que nós levamos? Nós temos um programa onde nós inserimos todo o quadro docente, que são preparados para ir. Antes de chegar com os livros, né, nós preparamos o quadro docente, desde os professores que estão lá com a mão na massa, mas também os coordenadores, os diretores, e para eles entenderem a metodologia que é comportamental, que a gente está falando ali de hábitos e comportamentos, e é claro, na consequência vai mexer com os números também, mas que o caminho principalmente para as crianças, é o caminho lúdico, e você citou um exemplo aí que é um dos nossos carros-chefes aí da nossa metodologia. E aí, uma vez que esses professores são preparados, eles recebem um curso de educação financeira, depois eles recebem um curso de capacitação pedagógica, nós envolvemos os pais, nós trazemos os pais para eles tomarem ciência, conhecimento do que se trata, do que é a metodologia, com uma palestra que nós damos, que chama Palestra de Sensibilização. E aí, a partir do momento que essa etapa é cumprida, aí nós entramos com o material didático, nós temos os livros didáticos, são através de volumes. No site está tudo lá, quem quiser é só entrar e ver. Nós temos mostram todos os segmentos, desde o ensino infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, e estamos até nas universidades, né? Depois eu posso até falar um pouquinho disso. E aí nós temos esses livros didáticos e nós temos também os livros paradidáticos, que entram aí, o livro dos porquinhos, entre outros livros que nós temos. Beth, o Roger explicou como é que se chega ao valor, enfim, faz aquele diagnóstico, deu um exemplo aí, R$200, enfim, cada família tem a sua situação. Mas, digamos, vamos trabalhar com R$200, que foi o exemplo que você apresentou. Se o pai resolver, chegou aos 200, mas eu vou dar 100, né? Teria condições de dar os 200, mas dá 100. Essa segurada, essa escassez, ela ensina mais do que a abundância? Eu penso que sim. As crianças, elas não têm a noção de todo
o encaixe do mundo e como ele se organiza, né? As relações, as financeiras, enfim, todas. Ter um certo limite traz para a criança esse olhar. Não é sempre que eu vou ter na hora que eu quero. Isso é importante porque nós, adultos, vivemos isso. Nós não temos tudo na hora que queremos e precisamos planejar, organizar. E algumas vezes a gente não chega mesmo algo que deseja. Essa frustração traz para a criança internamente um construir de aguentar emocionalmente o não conseguir. É importante que ela vivencie isso. Senão, se a gente manda uma mensagem, não, você quer, eu dou, você quer, e às vezes não é o valor, porque ela não tem o valor. Às vezes o pai e a mãe pensam, mas é tão baratinho, vou dar, mas a mensagem que você está passando o tempo inteiro, porque como ela não tem noção do valor, é que eu ganho sempre o que eu quero, então eu sempre vou conseguir. Então, limitar a vida um pouco dessa criança, o não. Agora você não pode comer chocolate. Isso tudo traz essa vivência de frustração que é importante para o resto da vida, porque nem tudo a gente vai ter a todo momento que a gente quer, né? Aqui na TV Alesp você acompanha o programa Assembleia Debate. O nosso tema hoje, mesada e educação financeira. Mais um intervalo, voltamos em seguida. A TV Alesp repercute a morte do ex-governador de Pernambuco e candidato à presidência da República pelo PSB, Eduardo Campos. O deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, em nota diz: fiquei consternado ao receber a notícia do falecimento de Eduardo Campos, presidenciável do Partido Socialista Brasileiro, PSB. Entendo não ser esse o momento de enaltecer suas ações na vida pública, embora sua contribuição mereça o devido respeito e reconhecimento. Acredito que o momento requeira silêncio. Nunca convivi com Eduardo Campos, porém, suspendi toda a minha agenda de campanha. Um dia como hoje requer reflexão sobre o mistério da existência. Não é possível simplesmente seguir com os afazeres diante de uma tragédia como essa. É preciso ter reverência diante do eterno e do mistério insondável que é a dádiva da vida. Tudo mais pode esperar. Hoje é dia de luto, de solidariedade, de inconformidade com a lógica da morte. Muito triste. O Brasil perde um dos grandes líderes da nova geração. Oro pedindo ao Consolador que abrace os familiares, equipe de campanha e a minha irmã do coração, Marina Silva, de forma especial nesse dia de dor. Ana Kaline, TV Alesp. Os postos da rede pública de saúde têm disponível durante todo o ano a vacina contra o vírus HPV, que é sexualmente transmissível e pode causar doenças como o câncer do colo de útero. Neste ano, devem ser vacinadas meninas de 11 a 13 anos de idade. Em 2015, serão meninas entre 9 e 11 anos. Para receber a dose, basta apresentar carteira de vacinação ou documento de identificação. Cada adolescente deve receber 3 doses da vacina para completar a imunização. Mas atenção, a vacina não substitui a realização do Papa Nicolau, exame preventivo do câncer de colo de útero, que deve ser feito por adolescentes e também por mulheres entre 25 e 64 anos de idade. Essa é uma campanha da TV Alesp a serviço do cidadão. Ainda sobre a repercussão da morte do ex-governador de Pernambuco e candidato do PSB à presidência, Eduardo Campos, eu passo a ler a nota de pesar do deputado Edinho Silva, do PT. Fomos surpreendidos na manhã desta quarta-feira por uma triste e trágica notícia: a morte do candidato à presidência da República pelo PSB, governador de Pernambuco, Eduardo Campos.
um líder político que levava em seu DNA a militância e a luta do saudoso Miguel Arraes por uma sociedade mais justa e humana. Perde o Brasil, perde a política brasileira. Eduardo Campos, que foi deputado estadual e federal, foi também ministro da Ciência e Tecnologia no governo do ex-presidente Lula. Mais tarde, elegeu-se governador de Pernambuco. Embora nessa disputa eleitoral estivesse representando um outro projeto político, Eduardo sempre foi um grande aliado do projeto democrático e popular colocado em prática no país com o presidente Lula e agora com a continuidade com Dilma. Os seus sonhos sempre foi os mesmos que embalaram as lutas do PT e dos partidos aliados de uma sociedade com mais desenvolvimento e progresso, mas também mais justa, humana, com oportunidades iguais para todos. Neste momento de dor, minha solidariedade a toda a família e amigos do governador Eduardo Campos e da equipe que o acompanhava. Eduardo, que sempre foi um legítimo defensor da democracia, deixa seu legado. Sua trajetória e sua contribuição para o nosso estado de Pernambuco e para o país já estão registradas nas mais belas páginas da história do Brasil. Assina a nota o deputado Edinho Silva, do PT. Jorge Machado, TV Alesp. Aqui na TV Alesp, o programa Assembleia Debate de volta, hoje falando sobre mesada e educação financeira. Rita, quando você estabeleceu a mesada para o Miguel, que na verdade virou semanada, por que você pensou em pagar por semana e não por quinzena, e não por mês, ou até por dia, enfim? Então, eu imaginei que pela idade dele, eu falei, seria mais fácil administrar semanalmente. Eu achei que, porque mensalmente eu daria um valor maior. Então, eu imaginei que aquilo dificultaria. Por isso que eu resolvi dar semanalmente. Eu falei, bom, ele vai dar na semana, durante a semana ele vai administrar aquele dinheiro. Mas não foi bem isso que aconteceu, né? Mas pelo que o Roger falou, é o contrário, né? Não é que seja o contrário. Tem pais que conseguem, mas assim, vem do início da história, né? Do histórico do Brasil. Por exemplo, se a gente for lá para a Europa, muitos países, as pessoas não recebem a remuneração mensalmente, elas recebem por semana. Tem muitos países que, eu até morei fora, quando morei na Europa, morei na Inglaterra, eu tinha meu salário, eu recebia por semana. Né? Então, o que acontece? Não que seja errado, mas facilita fazer mensal se a pessoa está dentro desse contexto de ter uma remuneração, um ganho, por mais que seja variável, mas mensal. Ela facilita, até o diagnóstico que eu falei, facilita tudo, facilita o entendimento, a absorção, né? O que a Rita falou não é errado, você olhando por semana é mais fácil realmente, né? Mas é um desafio grande, porque é uma criança, não é a mesma coisa, não é com você. E o fato de ser mensal facilita para você, você tem seu ganho no mês. Então é um caminho que a gente considera, para iniciar o processo, um caminho melhor. Até falei para a Rita aqui, depois lá na frente, de repente, você até consegue fazer, pode fazer uma semana. Porque tem essa coisa do entendimento do período pela criança de 6 e 7 anos. Você falar em mês para uma criança de 6 ou 7 anos é uma coisa, para um adolescente de 13 é outra. Essa criança consegue esperar um período maior, consegue entender o que é um mês? É aí que entra a educação financeira, né? É por isso que é um processo que no início, como todo processo de aprendizagem, tem a parte de sacrifício, mas depois com o tempo ela aprende. Então, uma criança de 7, 8 anos, com a mesada, ela já começa a ter noção disso. Com 12, 13 anos, um adolescente, ela já tem total conhecimento dessa situação. Então, é um caminho. Não que seja errado, não, a semanada, tá? Tem pais que conseguem. Mas a maneira mais fácil de trabalhar para a educação financeira por mês é mais interessante, fazer o diagnóstico. Beth, é certo suspender o pagamento de uma mesada como um castigo a um eventual erro da criança? Você está de castigo, você não vai receber mais a mesada. É correto fazer isso? É você submeter a educação do filho ao dinheiro? Ou deve-se continuar com a mesada e o castigo é outro? Eu penso que o melhor caminho é esse, Mauro. O combinado do dinheiro, da mesada, da semanada, é uma coisa.
Se você começa a usar este combinado para sanar outras questões ou tentar ajudar o filho a ir melhor na escola ou ter outra postura, a mensagem que você manda é exatamente o que você falou: eu estou te comprando. Então você só ganha o dinheiro se você se comportar. Então, o castigo ou a punição, ela tem que ser muito pensada. Não adianta eu, enquanto pai ou mãe, continuamente punir o meu filho. Às vezes tem punição que ficam tão constantes que a criança ela se coloca na seguinte posição: bom, eu fiz algo errado e eu já sei o que vai acontecer. Minha mãe vai tirar a minha mesada, mas depois ela volta. Porque um dia a mesada volta. Então não é por aí. Não é por aí. Não atrele. É como pagar uma multa. Eu pago a multa, então eu quitei o problema. Isso, e o problema não está quitado, porque se não é seu hábito não fazer multa, você vai continuar. Isso não é educativo. Não é educativo. É isso, Roger? É isso, e tem até uma situação interessante que acontece muito nas famílias, né? Nós até falamos isso nos bastidores, de pais atrelarem a situação da mesada a atingimento de nota, né? No meu ponto de vista como educador financeiro, até do nosso quadro pedagógico também que nós temos lá na instituição, isso é um grande erro, porque você deixa a criança condicionada, né? Não é sempre que ela vai tirar boas notas, e aí isso acaba se tornando um efeito negativo, né? Como a própria Elizabeth acabou de falar. Então, os pais que fazem isso, a sugestão que a gente dá é: não façam isso. Tem não muito pai que troca a obrigação por mesada. Se você arrumar a cama, eu te dou a mesada. Se você não arrumar, eu não te dou. É uma obrigação, é um dever, né? Tem. Pode você até condicionar ter... uma coisa a outra. Sim, tem casos que dão certo. Eu sempre falo, até como professor, esse negócio de falar de certo e errado é muito delicado, porque tem casos, às vezes, que dão certo. Mas, via de regra, não dão certo, né? Então, os pais que têm essa prática, a tendência de dar errado é muito grande. A tendência de dar errado, de ter um efeito negativo é muito grande, porque o filho ele tem uma imposição. Se ele tirar a nota boa, ele ganha mesada. Se ele não tirar, ele não ganha. Então, ele não tirou agora, ele não vai ganhar. E isso daí, poucos vão conseguir tirar a nota boa para ganhar mesada. A maioria pode ter uma situação inversa, e aí até a nossa psicopedagoga pode explicar melhor isso do ponto de vista da pedagogia, né, da psicologia, e vai causar um efeito contrário. Penso que atrelar, se é um combinado, se a intenção e o objetivo daquela família, dos pais, é ter um processo de educação financeira, não atrele isso ao comportamento, ou à postura, ou ao rendimento do filho. Isso não quer dizer que a gente não tenha que conversar e, às vezes, não tenha que tirar algo para que ele entenda que aquilo é um dever, mas não atrelar a esta situação específica do dinheiro. Senão isso tem um efeito, sim, muito negativo para a criança. É como se ela arrumasse o quarto dela, ou se ela comesse o prato de comida pelo dinheiro. E isso não vai ser, ela não vai reverter para a postura dela as outras coisas que são da vida dela e que ela pode se responsabilizar. E quando eu responsabilizo os meus filhos, os nossos filhos, quando a gente responsabiliza no que eles podem pela idade, é o que vai ajudar na educação financeira quando for maior. Porque aí eu tenho já essa responsabilidade, eu tenho que arrumar os meus brinquedos, eu tenho que guardar a minha roupa suja em determinado lugar. Isso tudo são posturas internas que depois vai ajudar quando vier esse momento de lidar com o dinheiro. Rita, qual que é o desejo hoje do Miguel? Um brinquedo que ele queira, ou alguma coisa que ele tem muita vontade de ganhar, ou até de comprar, né, com uma mesada que ele poderia voltar a receber? Ele fala a respeito? Vocês questionam? Atualmente o Miguel quer um Xbox One, né? Ele tem o outro, mas ele quer aquele. Mas eu falei, mas é o mesmo, é a mesma coisa, muda... Não, aí criança é aquela coisa, né? Muda isso, muda aquilo, muda aquilo, muda aquilo. Mas aí o pai dele falou, no momento, você vai esperar um pouquinho, agora não dá, mais pra frente eu vou comprar, né? Então, a realização desse desejo dele pode ocorrer com aquele exemplo que você deu do sonho de curto, médio, longo prazo. Isso, pode ocorrer, né? Quanto que custa? Primeira coisa, ele já sabe o que ele quer, né? Ele quer um Xbox 2. Então, isso ele já sabe o que ele quer. Segundo passo, quanto custa o Xbox 2, né? Então, quanto custa? Custa valor tal.
Esse valor eu posso pagar agora? Não posso. Mas se eu dividir esse valor em 10 e juntar 10 meses, eu posso? Ou em 6 meses, eu posso? Ou em 3 meses, eu posso? Então, na verdade, seria o ideal a gente ir dando dinheiro e ele ir juntando, ao invés da gente, num determinado momento, comprar? Sim, direto? mas dependendo da idade, você faz um acompanhamento junto. Sim. Um monitoramento no início, né? Até que a criança Então, mas isso tenha seria realmente... uma forma da gente ajudar ele a entender e ir criando essa... Exatamente. E aí você vai visualizar, o Xbox eu consigo guardar essa quantia por mês em 6 meses. Se eu consigo, em 6 meses você já vai ter conversado com ele. Olha, o seu cofrinho médio aqui é o seu sonho de médio prazo de 6 meses. Vamos realizar ele? Vamos realizar. Então vamos guardar esse valor aqui durante 6 meses. E até te falo mais, quando você chegar lá, você vai estar com o valor exato, né? Mas eu tenho certeza que você tem até cara de ser uma boa negociadora, você vai chegar lá e você não vai pagar o valor exato. Você vai barganhar e você vai conseguir pagar menos, porque você está com o poder do dinheiro à vista. E aí você pode, tem muita chance de conseguir um desconto. E esse valor que você ganhou no desconto, o que você faz com ele? É a grande oportunidade de você direcionar para outros sonhos do seu filho. Então, O que significa, Roger, quando a criança não quer receber a mesada, não faz questão, não valoriza o dinheiro? É comum de acontecer isso dentro do seu trabalho? Você observa essas situações? Muito pouco. A maioria quer receber mesada, a maioria já está querendo, esse mundo está muito mudado, eles estão realmente interessados no dinheiro, eles querem entender o que é esse tal do dinheiro, o que ele faz, né? E quando as crianças observam os pais pagando tudo com dinheiro de plástico, tudo com cartão, e o valor está lá, exato, você vai lá, digita, senha, acabou, está pago. Com o dinheiro você vai receber troco, você tem um raciocínio matemático acontecendo e tal. Isso atrapalha, isso ajuda, porque no futuro também eles vão usar cartão. Não atrapalha, sabe por quê? Porque o primeiro passo que eu falei, que é o diagnóstico, que vai fazer aquele conhecer o eu financeiro, né, do casal, da pessoa, da criança, lá já começa um processo dessa separação, a criança já vai começar o entendimento, porque lá naquele diagnóstico, quando a gente faz uma compra, independente do valor, nós vamos colocar lá no controlezinho de que forma foi paga essa compra. Então eu fiz uma compra lá de R$6 um suco, eu paguei com vale-refeição, eu vou colocar lá. Eu comprei para a família lá, a gente foi no McDonald's, gastamos R$100, eu passei o cartão. Então eu vou colocar lá que eu passei o cartão de débito ou cartão de crédito. E a criança já vai sabendo essa diferenciação do que é o dinheiro, do que é esse fluxo, né? Que cada família é muito particular isso, né? Mas hoje normal, o fluxo maior está nos cartões, né? Inclusive é um assunto também que o cartão de crédito é um outro assunto que dá outra pauta para nós. É outro problema. A questão do cartão até assim, né? Algumas crianças, o Miguel falava isso, hoje não mais não. Não tem dinheiro. Não, paga com o cartão. Dinheiro, porque não, aquela coisa é uma boa invenção. Para eles é o concreto, é aquilo que está na mão. Não tem dinheiro, mas você tem aquele outro. A criança ela tem que saber que o cartão é o dinheiro, só o formato que é diferente. Mas ali dentro, tem o dinheiro, né? É uma maneira diferente de ele veicular. O cartão é uma boa invenção, o problema do cartão é a fatura que tem que pagar. Né? Aí é que tá. Por isso que eu falei que é um tema que a gente pode, uma pauta aí que a gente pode explorar muito, né? Porque infelizmente a maioria dos brasileiros está na condição de uso errado do cartão de crédito. Gente, infelizmente o programa está acabando, tem 3 minutos só, 1 minuto para a conclusão de cada um. Rita, o que você aprendeu de tudo isso? O que você vai levar para casa para o Miguel? Bom, eu estava aqui, minha cabeça funcionando, pensando as formas que eu poderia até agora utilizar para ensinar essa educação financeira a ele. Aí pensei em uma forma, pensei aqui, ir ao supermercado, dar um determinado valor para que ele compre o que ele quer. Então, eu acho assim, isso faz com que a gente reflita, né? Por exemplo, eu sobre a minha postura, que foi o que eu falei no início. Quando ele estava falando, minha cabeça estava aqui pensando aonde eu errei, né? Então, acho assim, importante que a gente pare e analise e comece a criar aí algumas formas de ensinar os nossos filhos a gastar o dinheiro, né? Muito bom. Beth, sua palavra final. Penso que é importante finalizar dizendo que cada um construirá o seu caminho com os seus filhos, né? Claro que atrelados aí a um trabalho da escola, que os pais escolham.
e que isso seja gradativo e que a gente não se aflija, porque tudo que a gente faz com os filhos na nossa vida, a gente pode dar um passo e voltar para trás e reorganizar. É isso que eu acho que é importante. Roger, sua palavra, sua mensagem. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Foi uma satisfação estar aqui com todos vocês. Foi uma troca. Eu falo sempre, a gente sempre aprende, né? E hoje eu aprendi mais um pouquinho. E deixar aqui a mensagem da importância da educação financeira, independente da idade. É claro que se a gente pode iniciar o processo com a criança, é melhor, mas independente da idade, eu fiz parte desse processo, eu me eduquei financeiramente tardiamente, mas quem sente que não tem a educação financeira, procure ajuda, procure educação financeira. Nós temos cursos hoje que nós oferecemos de educação financeira para todas as idades. Nós estamos nas escolas, nesse processo com as crianças, com os adolescentes. Nós estamos nas empresas, porque as pessoas que são educadas financeiramente produzem melhor, né? Nós estamos nas universidades, com curso de extensão. Nós temos a primeira pós-graduação de educação financeira do Brasil. Então, não tem como fugir, a hora é agora. Busquem educação financeira, porque quem tem educação financeira tem saúde financeira boa. Se a saúde financeira está boa, a sua saúde física vai estar melhor, a sua saúde mental vai estar melhor, a sua saúde espiritual vai estar melhor e você vai conseguir chegar mais rápido lá naquele objetivo, que é ter aquela aposentadoria sustentável, casa, tudo bem bonitinho para a família. Muito bom. Agradecimento a todos que participaram aqui desse programa Assembleia Debate. Hoje nós falamos sobre mesada, educação financeira. Obrigado a você de casa que nos acompanhou. Tchau, até o próximo tempo.